O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, uma das maiores dignidades, honra e graça nessa terra é poder falar de Jesus Cristo às pessoas. Ele é a vida. É nele que está toda a vida. É nele que o ser humano encontrará tudo aquilo que ele busca e precisa nessa terra. A Sagrada Escritura toda aponta para ele, toda fala dele. Até a morte perde o poder diante dele. Por isso que temos que falar para as pessoas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ouvimos na primeira leitura, não basta ler a Bíblia, é preciso entendê-la. Porque ler se lê, mas se não entender, a gente não chega a nosso Senhor Jesus Cristo. E se não chega a Ele, nada acontece. É o que aconteceu com esse homem que estava lendo a Bíblia, uma passagem do Antigo Testamento do profeta Isaías 53, que fala do servo sofredor. Só que ele entendia quem é este homem que sofreu tanto assim, ele não sabia quem era. Mesmo lendo a Bíblia, ele não tinha chegado a nosso Senhor Jesus Cristo. E se não chega a nosso Senhor Jesus Cristo, nada acontece. E é aí que entra a igreja. A igreja recebeu esta missão de anunciar Jesus Cristo e de trazer o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Aqui que está o segredo. Só no Brasil, nós temos mais de 30 mil igrejas e todas se declaram como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagine o que pode gerar na cabeça das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus fundou uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E deu aos seus apóstolos a missão de anunciar o Evangelho. E é o magistério da igreja. É a tradição que pode nos dar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. É o que aconteceu quando esse homem, como eu disse, estava lendo, mas não entendia, e Deus mandou Filipe, que era um diácono permanente, como o nosso querido diácono Fernando, que está aqui, é um diácono permanente. E diácono permanente são aqueles que são casados. Esse aqui da Bíblia, o diácono Filipe, ele tinha 4 filhas, e diz a Bíblia que todas profetizavam. Que casa poderosa é essa, hein? Viviam sob o poder do Espírito. Eu conversava com o diácono Fernando ali também, antes de entrar na missa, ele falando um pouco da sua família. É um diácono que recebeu de Deus essa missão também de anunciar, como o diácono Felipe, a palavra de Deus, porque ele estudou, ele tem um entendimento daquilo que é a verdade. E a verdadeira pregação da palavra, como eu disse, tem que levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora temos que perguntar: aonde está Jesus? Ele está, como ele esteve aqui nessa terra, nos sacramentos. Aqui que está o segredo. A maioria das pessoas pregam a palavra, mas somente a Igreja Católica
leva as pessoas aos sacramentos. E aqui que está a salvação. É aqui que está a graça. É quando Felipe pregou Jesus para este homem, mas depois levou o quê? Ele a ser batizado. É o sacramento do batismo. É a porta de entrada. É ele que apaga o pecado original e todo o mal que foi adquirido sobre a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, somente o batismo. Então o anúncio de Jesus tem que levar verdadeiramente as pessoas aos sacramentos, a viver essa vida em comunhão com Deus que está presente nos sacramentos. O Papa Leão Magno dizia assim: tudo que Jesus viveu nessa terra, agora ele continua na igreja, nos seus sacramentos. É ele mesmo. Como é importante hoje a gente tomar isso de volta. Sobretudo os pais, batize as crianças. Eu sei que hoje, com tanta informação, com tanta orientação, que alguns dizem, não, espera crescer, quando tiver adulto, ela escolhe o que quer. Não é verdade. Deus deu responsabilidade aos pais sobre o filho. Assim como o pai ou a mãe não deixa a criança escolher quando quer comer, se for escolher, ela não morre de fome. Tem que escolher, porque você já sabe o que é o certo. Tem que batizar. E hoje a gente tem que gritar para as nossas vovós, porque às vezes os pais mais jovens estão esquecendo isso, e são as vovós que correm e que fazem de tudo para que os seus netos sejam batizados. Parabéns, vovó, porque você está fazendo uma coisa agradável aos olhos de Deus e algo que é certo. E para terminar, no evangelho que acabamos de ler, que é o capítulo 6 do evangelho de São João, um dos mais belos passagens da Sagrada Escritura sobre o sacramento da Eucaristia, o pão da vida. Que palavras consoladoras, que palavras cheias de poder, Jesus dizendo: quem come este pão e bebe deste sangue tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. É Jesus dizendo: quem comer deste pão tem a vida eterna. Meus amados irmãos, somente a Igreja Católica crê verdadeiramente na presença real de Jesus na Eucaristia. Somente a Igreja Católica. E essas verdades acontecem em cada Eucaristia. Levar as pessoas à missa. É importante levar as pessoas à Eucaristia. Como eu digo, falar de Jesus, mas mostrar aonde está Jesus. Todos falam de Jesus, mas se você perguntar onde ele está, nem todos vão saber te responder. A Igreja Católica responde: ele está aqui, vivo na Eucaristia. Porque ele vai dizer daqui a pouco: isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado por vós. E quem come tem a vida eterna. Medite sobre essas verdades. Já imaginou o que é isso? Você recebe a vida eterna. E receber a vida eterna significa, meus amados irmãos, que a morte foi vencida. Um homem ou mulher que recebe a Eucaristia, ele tem que perder o medo da morte pouco a pouco. Porque ele não tem mais do que temer, porque ele tem vida e vida eterna. Ah, se a gente meditasse mais essas verdades. E agora, daqui a pouco você vai receber isso. É Jesus na Eucaristia vivo, o Filho de Deus. E graças a Deus que você que tem essa graça de diariamente receber Jesus na Eucaristia, se você pudesse ver a tua alma, você morreria de tanta admiração. Meu Deus! Por causa do poder da presença de Deus. 3 apóstolos viram a glória de Jesus no Monte Tabor. Pedro, Tiago e João. Quando viram Jesus transfigurado no Monte Tabor, eles ficaram tão maravilhados que ficaram ali. Pedro depois disse: Senhor, é bom estarmos aqui. É assim que acontece na nossa alma quando a gente recebe Jesus Eucarístico. O nosso ser fica cheio de vida, fica cheio de poder. Medite nessas verdades, porque é o que vamos agora daqui a pouquinho receber neste altar. E toda missa, ela é programada para isso, para chegar a Jesus sacramentado, a Jesus na Eucaristia. Começamos pedindo perdão, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas até agora só estamos ouvindo, nada aconteceu, mas tudo aponta para
Ele, para chegar daqui a pouco, receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que tem essa graça de diariamente vir na Eucaristia, não pare jamais, porque um dia você vai ver que os passos que você deu da tua casa para a Eucaristia foram os passos mais preciosos na face da terra. Quando você diz, se levanta e pensa, eu vou para a missa, os anjos se alegram, nosso Senhor exulta de alegria. E não só isso, isso não é só um bem para a tua alma, é também um meio de salvação para tanta gente nessa terra, porque nós fazemos parte de um corpo, é chamado corpo místico de Cristo. A gente nunca é só, e a Bíblia diz que se um membro se alegra, todos se alegram. Se um membro sofre, todos sofrem. Por causa da tua Eucaristia, por causa da tua fidelidade a Jesus, muita gente vai entrar no céu. Sabia disso? E sobretudo a tua casa, porque eles trazem o teu sangue e você recebe o sangue de Jesus. Isso é um benefício para todos eles. Como é que eu sei disso, padre? Está na Bíblia. Atos 16, 32. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Creiam nessas verdades e não deixem entrar o desespero, porque o diabo fica botando na nossa cabeça, não vale a pena, tá aí, você está indo na missa, não está mudando nada, olha como é que está tudo do mesmo jeito. Vai para trás, Satanás, tem uma promessa, Deus salvará toda a minha casa, e não só a minha casa, mas por meio da minha fé, por meio da Eucaristia que eu recebo, o Senhor está também agindo no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Gente, neste mundo todo, quando a gente tem essa visão, a gente vive meio transfigurado, a gente vive mais alegre, está entendendo? Porque você não está fazendo uma coisa isolada, não, o céu está vendo toda a graça que Deus está fazendo por meio de você. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, você que tem essa graça de receber a Eucaristia diariamente, saiba disso, você está alimentando famintos nessa terra, que talvez nunca virão uma missa, mas eles são beneficiados por você receber a Eucaristia. Por isso vamos ficar firmes, porque a igreja nos trouxe para o lugar certo, nos trouxe para Jesus, presente da Eucaristia. E eu termino agora, lá em Sacramento, da onde o diácono Fernando veio, lá tem adoração, é chamado, já a cidade até o nome chama Sacramento, né? Por causa do Santíssimo Sacramento. Como é importante também aqueles que podem parar diante do sacrário e ficar algum tempo em adoração. Algo poderoso acontece na vida de uma pessoa que faz isso. Ficar ali, sentadinho. Como é maravilhoso, hoje eu cheguei, entrei na capela, estava esta santa mulher, a esposa aqui do nosso, adorando. É coisa fantástica. Está entendendo como a gente percebe depois que as pessoas têm algo diferente nela, elas estão meio transfiguradas. Eu descobri o segredo, ela estava sempre sorrindo, pronto, encontrei o segredo dela, estava lá diante de Jesus na Eucaristia, porque é Jesus que age com poder sobre nós, é a presença dele, e algo acontece, porque ele está vivo, e ele disse que ele é o pão vivo descido do céu, e quem come deste pão tem, não terá, tem a vida eterna. E você pode fazer como São Paulo, brincar até com a morte, que São Paulo dizia por causa da Eucaristia: ó morte, aonde está a tua vitória? Já foi vencida, porque Jesus está contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.